É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus, pastor Ailton. Pai do Senhor, irmãos, amém? Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. Que bom que você teve força de vir hoje à noite, apesar de uma semana bastante corrida para muitos impedimentos, muitas batalhas, mas podemos dizer que somos mais do que vencedores por meio de Cristo Senhor. É a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Quem encontrou diz amém. Apenas esse versículo que diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Apenas esse versículo. Pode se assentar, adorando a Deus. Quando fala de uma nova criatura, o novo nascimento, um processo em que Deus realiza na vida do ser humano, dando a este condições de ser participante do reino, de entrar no reino e de ver o reino. Pois a velha natureza não está pronta nem preparada, ou o velho homem, ou a natureza pecaminosa não tem como compreender e participar das coisas espirituais, das coisas celestiais, como em Cristo a Bíblia nos diz que Deus nos colocou nas regiões celestiais, participantes das regiões celestiais, falando do mundo espiritual em Cristo Jesus. E a importância de compreendermos que precisamos estar em Cristo. Sei que muitas vezes nós confundimos isso, estar em Cristo, com estar em uma instituição religiosa, em uma igreja, uma denominação, em uma placa, em uma religião. Congregar é uma consequência de estarmos em Cristo, deveria ser. Mas congregar não é o mesmo que estar em Cristo. Congregar no sentido de reunião, de participar de um conjunto de pessoas. Porque podemos participar de um conjunto de pessoas sem participar do corpo místico, a igreja de Jesus. Então, precisamos estar em Cristo. E Paulo, aqui dentro da sua conversa, ele já vai dizendo: se alguém está em Cristo Jesus, consequentemente, essa pessoa é uma nova criatura, uma nova pessoa. É interessante que está em Cristo, ele não disse se alguém está em Cristo, será uma nova criatura. Não é que vai ser um dia uma nova criatura. Esse processo de uma nova criatura é instantâneo. Acontece no momento em que o ser humano ouve a palavra de Jesus, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir por meio da palavra. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Milagres pode acrescentar, pode ajudar no desenvolvimento da fé, pode dar um choque de realidade,
mas gerar fé é só a palavra de Deus. O Espírito de Deus, quando alguém está pregando, quando alguém está instruindo, quando alguém está evangelizando, pelo Espírito, o próprio Espírito vai trabalhando por meio da palavra, esta ferramenta, a palavra de Deus, então consegue despertar aquilo que dentro da pessoa, seu mundo, sua vida espiritual está neutra, está morta. Então a palavra de Deus tem um poder vivificador pelo Espírito de acordar a imagem e semelhança de Deus que está ali um pouco rasurada dentro de cada ser humano. Então ouve a palavra, a fé vem, e quando essa fé se manifesta, a pessoa crê no Cristo, o Filho de Deus, então aí se inicia o processo do novo nascimento. O novo nascimento não acontece no batismo nas águas. O novo nascimento não acontece quando se começa a frequentar a igreja. O novo nascimento não acontece quando começa a se ler a Bíblia, ou quando começa a orar. Tem gente que faz tudo isso e não teve o novo nascimento. Então, quando alguém escuta a palavra dentro da igreja, no sentido físico aqui, ou em sua casa, em qualquer lugar, escuta a palavra, e a palavra de Deus encontra a guarida, essa pessoa é despertada a acreditar. O novo nascimento começa a ser manifesto ali, aonde vai acontecer a transformação de mente, e essa pessoa agora começa a descobrir uma realidade diferente, percebendo o abismo que ela está e para onde ela pode ser transportada por meio de Cristo, vivendo agora uma dimensão diferente. Então ela acorda para uma realidade, ela percebe: olha, eu estou em um abismo, eu estou na condenação, eu estou indo para o inferno, mas foi-me aberto o entendimento, eu compreendi agora que eu preciso sair de uma dimensão para uma outra dimensão. Eu descobri que eu estava errado, pensando que estava certo, e agora eu vou começar a andar pela porta estreita, o caminho estreito, e não mais o largo, que é o caminho da perdição. Então essa descoberta é o novo nascimento na vida da pessoa, porque Cristo encontrou guarida. Essa pessoa então teve uma revelação de Cristo. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus Cristo disse isso. E como é que Cristo revela-se às pessoas, mostrando Deus às pessoas? Por meio da palavra pregada, por meio da palavra lida, escutando a palavra. Como ouvirão se não há quem pregue? Para crer é preciso ouvir, é preciso escutar. E aqui nessa noite tem um povo que já escutou muitas vezes a palavra de Deus. Nessa noite tem um povo que pode dizer: eu nasci de novo, sou uma nova criatura em Cristo. Aonde está a primeira pessoa que já nasceu de novo? Eu estou falando com você. Jesus me deu uma nova vida, e tenho certeza que você também já recebeu. Então, se alguém está em Cristo Jesus, não é que vai sendo uma nova, porque isso é comparado ao nascimento. Não se espera que uma mulher fica dias ganhando criança. Isso é uma questão de pouco tempo. Não é que vai nascendo, nasce. Simplesmente nasce dentro do natural, é claro. Então, se alguém está em Cristo Jesus, isso está falando de uma conexão espiritual, uma linguagem que nos nossos dias é bastante conhecida. Se alguém está conectado, se alguém está ligado, se alguém está plantado, se alguém está enxertado em Cristo, essa pessoa, ela é uma nova criatura, está no presente. Aí diz no passado: as coisas velhas, que é do velho homem, da natureza pecaminosa, se passaram, ficou para trás, e eis que tudo se fez novo.
agora, no presente. E esta é uma vida que nós temos sempre. Não é que a gente nasce e vai envelhecendo. A vida espiritual, diferente da vida física. Paulo chega a dizer assim: ainda que o homem exterior venha se deteriorar, venha se envelhecer, venha se corromper, contudo, o homem interior, falando do novo nascimento do nosso ser, lá no íntimo, no recôndito da nossa alma, diz: contudo, se renova dia após dia, porque está ligado em Cristo Jesus. Não é ligado a uma religião, porque senão a gente se parece com a religião. Não é um novo nascimento originário do pai e da mãe, senão você vai ter nesse aspecto traços do seu pai e da sua mãe. Não é originário de uma filosofia onde você vai falar parecido com aquele sistema, mas sim é originário de Deus, de Cristo e do Espírito Santo, como diz a Bíblia, que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados, porque por meio de Cristo Ele nos deu uma nova identidade, nos gerou de novo, reconciliou nós com o Pai. Cristo como a ponte, e aonde tinha uma separação, uma barreira que nos impedia de ter comunhão com nosso Pai, Jesus se entrepôs entre nós e o Pai, e diz agora: eu sou mediador de uma nova aliança, de um novo testamento, gerando pessoas diferentes. Se alguém está em Cristo Jesus, é uma nova criatura. Os nossos conceitos se mudam. As pessoas descrentes, ou os ímpios, ou os pecadores, como usa a expressão para quem está sem Cristo, não compreende certas atitudes nossas. Não compreende nosso conceito, nossa maneira de pensar. Porque esse pensamento que eles têm de não compreender-nos é próprio da natureza antiga. Quem aqui um dia já viveu fora do Evangelho, acredito que a maioria, sabe que para quem está de fora, olhar para nós é algo muito estranho. Não tem culto amanhã, não tem culto na próxima quarta-feira, não tem culto a semana que vem. Por que você saiu da sua casa numa noite como essa e não ficou lá assistindo o seu jogo? Por que é que você veio? Você veio porque reconhece que Cristo morreu para te dar uma vida nova. Ainda que a sua carne se sentiu tentada, ainda que você ficou dando aquela olhadinha para quem chegou, quem saiu talvez um pouco atrasado de casa, dá aquela olhadinha na sua televisão, no YouTube, quem sabe aquela tentação, mas você pensou: ir para a casa de Deus é bem melhor, ir para a casa daquele que me deu uma nova vida, aquele que morreu e ressuscitou é bem melhor. Isso é coisa de uma nova criatura, mas o mundo não vai compreender. Esses crentes já teve quarta-feira, já teve na sexta-feira, alguns tiveram na sexta-feira, outros já vieram de manhã. Qual é o problema de ficar uma noitezinha, aí depois toma a ceia, vem aqui camuflado, entra no meio do grupo dos que estão trabalhando e doentes e toma a ceia, mas a sua consciência diz: mas o meu Pai está vendo todas as coisas, eu vou participar da ceia e comunhão com meus irmãos. Eu agora penso diferente, eu agora sou uma nova criatura. Porque é natural a pessoa do mundo. Nós não vamos criticá-los e nem condená-los, porque muitos de nós já fazemos coisas parecidas ou piores. Quantas pessoas a gente convida: vamos ao culto, ela diz: estarei lá, mas aí ela se lembra que é o time dela, ela fala que hoje eu vou no próximo, hoje eu não vou. Mas isso é para as pessoas que são uma velha criatura. Para quem está em Cristo Jesus, ele sabe que diante de Deus há abundância de alegria, de conforto espiritual.
Ele não vê a hora de daqui a pouco, quando estiver passando o cálice, quando estiver passando o pão, e dizer: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, isto é meu sangue que é derramado por vós. Só quem nasceu de novo tem o privilégio e pode participar da ceia do Senhor, porque se o homem ainda na sua velha natureza participar da ceia, o homem na sua natureza participar do corpo e do sangue de Jesus, não faz sentido, não vai fazer bem. Mas quem está ligado em Cristo, cada vez que faz isso, há um regozijo na sua alma, porque ele se lembra: ele morreu por mim, agora eu sou nova criatura, e eu vou andar de braços dados com Ele, até o dia quando Ele voltar para me arrebatar, para me tirar da terra, e levar para as mansões celestiais. É somente quem nasceu de novo tem essa perspectiva. Então quem está em Cristo Jesus, tudo que é velho já se passou, tudo agora é novo. Quem está no mundo não compreende. Como pode, sendo velho, depois tornar criança e voltar para o ventre da minha mãe? Jesus disse: tu és mestre e não compreende essas coisas. Tu és um ensinador, não compreende essas coisas. As coisas que estou dizendo são coisas espirituais. Assim como o vento que ele vai, vem, você não vê, mas você pode sentir, é real. Não dá para detectar com os tatos físicos, com a visão física, não dá com o sentido físico, mas no mundo espiritual a gente sabe. Quem está aqui consegue lembrar, pelo menos a maioria, quando foi que você morreu para o mundo e nasceu e ressuscitou e reviveu para com Cristo. Eu me lembro que eu me converti em 93, uma quinta-feira, onde eu estava trabalhando longe de casa, fabricando carvão. Sabe o churrasco que você faz? Com aquele carvão eu trabalhei alguns anos fazendo aquilo, e eu convidei algumas pessoas, colegas, e falei assim: ó, vamos virar crente hoje? Vamos ser crente. Estava lá dentro do mato, cuidando dos jumentos, cuidando da lenha, dos fornos, e as pessoas naturalmente assim diz: vamos ser crente, então vamos. E quando a gente chegou aqui naquela quinta-feira ali de setembro, eu não estava interessado naquele dia em ouvir os cânticos, naquele dia não estava interessado em ouvir mais a pregação. Eu queria que chegasse o final do culto e o pai do nosso irmão evangelista Hugo fizesse o apelo dizendo: quem quer aceitar a Jesus? E quando foi feito o convite, nós três levantarmos as nossas mãos dizendo: eu quero aceitar a Jesus como é o meu único e suficiente Salvador. 14 de setembro do outro ano, me batizei em um rio juntamente com eles, e todos estamos firmes em Cristo até hoje. Eu nasci de novo, estou novo até hoje, e vou continuar até o dia em que Jesus voltar para buscarmos. Coisa boa está em Jesus. Mais de 30 anos atrás, eu me lembro que tinha um negócio de falar línguas estranhas, que não sei se você ainda se lembra, porque a gente está esquecendo desse negócio. E aí eu digo: eu quero falar essa língua também. Continuei fazendo meu carvão. Eu me lembro que algumas vezes eu deixava o burro, ou a mula, ou o jegue amarrado de mato adentro, e entrava um pouco mais, olhava para ver se não tinha alguém vendo, apesar que só tinha mato. E eu digo: Jesus, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Muitas vezes deixei meu animal amarrado e entrei. Outro dia, mudei de lugar, fui fazer carvão em outro lugar, e aproximadamente 3 meses depois que tinha me convertido, fui na casa de um tio meu, buscar uma ferramenta, uma foice. Os novos aqui talvez não conheçam. E eu estava vindo e eu digo: Jesus, eu quero falar aquelas línguas, eu quero ser batizado no Espírito Santo. E a gente aí orando alto, andando a pé, vindo de longe com aquela foice na mão, novo convertido, sem instrução, pé de mamona de um lado, pé de mandioca do outro. Sei que tinha gente por ali, e a voz ia alçando. Daqui a pouco eu tinha que abaixar, porque fica com vergonha, vai que alguém me vê, me ouve falando sozinho.
Porque eu sei que naquele dia, era uma quinta-feira também, um dia de culto na casa. Nesse dia era a casa de um tio nosso, irmão do meu pai. E ali comecei a falar em outras línguas, lá dentro do mato, vindo da casa do meu tio. Porque isso é um processo do novo nascimento. Se você nasceu de novo, Deus tem dons espirituais para você. Se você nasceu de novo, Deus tem batismo no Espírito Santo. Jesus vai te mergulhar no Espírito e você poderá falar em novas línguas. Porque isso são bênçãos espirituais nos lugares celestiais para aqueles que creram no sacrifício de Jesus Cristo e se cumpriu na sua vida o novo nascimento. A vida muda. Eu me lembro do apóstolo Paulo que antes de se converter, ele estava muito afim de perseguir, de matar a igreja, de prejudicar radicalmente a igreja. Estava disposto a matar. Mas quando ele se converte, agora está disposto a morrer. Porque o meu viver é Cristo e o meu morrer é ganho. Isso é depoimento de quem teve o encontro com Jesus. Você já nasceu de novo? Você é uma nova pessoa? Uma nova pessoa não quer dizer que foi anulado em você o sistema da natureza pecaminosa que ainda se levanta, ainda que o novo nascimento existe, mas nós temos ainda inclinações. Não foi anulado, mas como usa de forma figurada, é como que existisse 2 leões dentro de nós. Quem é que vai vencer? É aquele que você alimenta. E qual é que nós alimentamos? A nossa natureza pecaminosa ou o nosso lado espiritual? Paulo diz lá em Gálatas: sede guiado pelo Espírito, e assim não cumprireis o desejo da carne. Ele está dizendo que o desejo vem, mas quem é uma nova criatura escolhe fazer a vontade do Espírito. Mas quem nasceu de novo se sacrifica, esmurra a sua carne, a fim de agradar aquele que lhe chamou. Agora você é um novo homem, é uma nova mulher. É por isso que quem adulterava não adultera mais, quem fornicava não fornica mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que era mentiroso não mente mais. Por quê? Porque é incompatível essas coisas com essa realidade de um novo nascimento em nós, meus irmãos. Aquilo que a gente tinha prazer em fazer, agora que a gente se converteu, quando você cai em fraqueza, você fica triste, mesmo o pastor não sabendo. Fala o pastor não sabendo, que tem gente que fica triste quando sabe que o pastor descobriu do seu pecado, mas às vezes não fica triste diante de Deus. Mas quando a gente nasce de novo e a gente ainda é propenso, a gente pode aí em alguns momentos pisar na bola, como diz a gíria. A gente naquele momento, dia de culto ou não, a gente fica triste. Senhor, pequei contra ti, somente contra ti pequei. O meu pastor, talvez o Senhor nem vai revelar, talvez meu pai, minha mãe, minha mulher, meu marido, meu filho, ninguém mais viu, ninguém escutou, mas eu sei que o Senhor está vendo todas as coisas. Deus enxerga. Como um certo casal estava querendo aprontar, um homem e uma mulher. Eles entraram de mata dentro dizendo: aqui não, porque aqui alguém pode ver. E eles foram entrando, e cada vez que aquele casal entrava para adulterar, ele dizia: alguém ainda pode enxergar. Chegou o momento que eles falaram assim: agora aqui ninguém vai conseguir enxergar a gente pecando. Mas aí alguém se lembrou e disse assim: olha, só Deus consegue ver. E quando esta palavra saiu da boca de um deles, eles resolveram não praticar, porque os olhos de Deus, como chama de fogo, está vendo todas as coisas.
Então quem nasceu de novo sabe, não importa. Você pode ir por meio dos mares, ir lá para cima, ir lá no Hades, em qualquer lugar. O Deus que gerou em nós o novo nascimento, se você errar, você vai sentir o impacto dentro de você, e vai perceber, e vai descobrir essa realidade, e vai dizer assim: olha, ai de mim, que vou perecendo, que sou um homem de lábios impuros. Ele já era profeta, o profeta Isaías. Ele não passou a ser profeta. Leia antes, ele já era profeta. Ele já tinha os seus ais. Ele já condenava o pecado do povo. Ele já era usado pelo Espírito do Senhor, grande Deus. E ele continuou com o processo do ais, ainda muito mais depois disso. Mas ele estava num estado de estagnação espiritual, de mornidão espiritual, de morte espiritual, que quando ele teve aquela visão, enquanto estava no templo ali, ele então percebe seu estado, apesar de profeta: ai de mim que vou perecendo, porque eu vi o Senhor, e vivendo no estado que estou vivendo, ele percebeu essa incompatibilidade, a santidade de Deus e a sua situação. Então ele diz: ai de mim que vou perecendo. Mas quando a gente descobre o nosso estado, as nossas falhas, mas temos Deus em nós, essas coisas não nos levam ao fracasso, nos levam ao arrependimento. Assim como o profeta foi purificado dos seus pecados, nós, quando percebemos nosso estado, a gente não fica como Judas o Iscariotes, em que teve remorso, mas não teve o arrependimento, metanoia, mudança de mente, de direção. Porque a Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, gera arrependimento. O arrependimento de Deus em nós faz com que a gente sente tristeza pelos nossos pecados, e ao invés da gente se distanciar de Deus, quando a gente descobre isso, a gente se aproxima dele. E a palavra de Deus nos diz: filhinhos, não pequeis, mas se você pecar, tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Cada vez que a gente descobre a nossa situação, a gente se aproxima de Jesus. Quando o novo nascimento aconteceu. Quando o novo nascimento não acontece, quando a gente descobre, a gente foge de Deus. A gente se esconde. Ao invés da gente confiar na misericórdia, a gente pensa apenas na justiça. Deus vai me matar, Deus vai punir. E a gente começa a sofrer e dizer assim: olha, o que eu fiz para merecer tal coisa? Onde foi eu errei, meu Pai? Porque essas coisas estão acontecendo comigo. Porque a gente não está convicto do novo nascimento. Porque aquele que está em Cristo Jesus, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo Jesus, aquele que nasceu de novo, a Bíblia nos diz lá em Romanos 8, primeiro, que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, que não anda segundo a velha natureza, que não anda segundo as suas inclinações, mas que anda segundo o Espírito. Porque aquele que está em Cristo Jesus tem o Espírito de Deus na sua vida. Quem está em Cristo Jesus e Cristo está nele, essa pessoa dentro de si tem a sensibilidade espiritual, meus irmãos. Então, o que a gente sente quando a gente erra? O velho homem tem medo da morte e da condenação. O novo homem se entristece e se volta para Deus. É nisso que vamos saber, porque um dos dois pode errar. E quando erra, as atitudes são diferentes. Senhor, lembra de Davi? Ficou um tempo ainda seu pecado encoberto, e quando é revelado no Salmo 51, você percebe Davi voltando para Deus. Não retire de mim o teu Espírito Santo, dá-me um coração contrito. Davi pede a alegria da salvação. Isso é sinal de que Davi não se desviou de Deus, apesar do assassinato e do adultério
do engano, da mentira e de coisas graves que ele fez. Quando ele acordou para a realidade, o que ele mais queria era os braços do Pai. Isso faz toda a diferença. Por isso, quando a gente encontra algumas pessoas com certas práticas pecaminosas, a gente não pode analisar pela prática em si, mas pela motivação dessa pessoa. Eu errei, e aí, o que fazer? Porque o Espírito que habita em nós, ele não diz aquela gíria como as pessoas costumam dizer, assim, ó, já era. Não. O Espírito Santo, ele não faz isso para um novo, uma pessoa que nasceu de novo e caiu em deslize. É igualmente aquele bebê, aquela criança que está cheia de energia, mas ela pode cair, e talvez até pela própria energia. Mas quando ela cai, o olhar dela é sempre para cima, para o seu pai, para a sua mãe, para um adulto querendo se colocar de pé outra vez. A Bíblia diz que o justo ainda pode até cair, ainda que caia 7 vezes, ele não ficará prostrado, mas se levantará. Mas o apóstolo Paulo diz assim, ó, não que sejamos capazes de nós mesmos, nós não somos capazes de nada, como então querer se levantar? Isso é obra do novo nascimento em nós. Quem nasceu de novo, quando cai, quer se levantar. Quem nasceu de novo, quando peca, quer se redimir. E quando pede perdão, volta para Deus, obrigado Senhor, porque me perdoaste mais uma vez. Se nasceu de novo, por que ter dúvida do perdão de Deus? Jesus diz assim, ó, nos dias de Jesus, era normal se perdoar por dia cerca de 3 vezes. Pedro foi otimista, falou, Jesus, quantas vezes o meu inimigo vem até mim, eu tenho que perdoar? 7, mas era 3. Eu não te digo 7 vezes, ó Pedro, mas 70 vezes 7. Claro que isso é uma expressão hiperbólica, mas vamos lá, mesmo que fosse literal, se Deus quer que venhamos perdoar um ao outro infinitamente, caso o outro falhe, o que dirá de Deus que está com seus braços abertos dizendo, não pequeis, mas se pecar, vocês têm um advogado. Hoje é noite da ceia do Senhor. Como eu já preguei aqui uma outra vez, não é noite de contabilizar os nossos pecados, mas de confiar na misericórdia do Senhor. Lembra de quando o povo inaugurou o templo em Jerusalém, em que a glória de Deus desceu sobre aquela casa, onde os ministrantes não estavam conseguindo ministrar ali, de tanta fumaça, a glória do Senhor. E aí você percebe que naquele inteirinho, naquele período, naquele espaço, Deus se manifesta a Salomão e fala algumas palavras maravilhosas. E uma das coisas que ele fala assim, ó, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se converter. Veja que no contexto ele não estava pedindo para o povo fazer isso no momento. Se o povo que se chama, não é o povo que chama, não é o povo que ora, o termo lá é, e o povo de Israel, que leva o meu nome sobre si. Um dia, se pecarem, se errarem, eu vou fechar os céus. Não vou mandar chuva, vou mandar praga, gafanhoto, ferrugem. O povo, eu vou permitir que o templo seja destruído. Quem passar vai assobiar, zombando, vai menear a cabeça, admirado pela destruição.
O contexto é esse. Deus estava dizendo, hipoteticamente, se eles errassem, Deus o castigaria. Entretanto, esse povo que carrega o nome de Deus, depois disso acontecer, se eles se rebelassem, Deus castigaria. Mas ele disse, eu ouvireis do céu, se vocês se arrependerem. Deus está falando no futuro, se isso acontecer. Se vocês voltar o coração para mim, se vocês jejuar, se vocês se humilhar, se vocês orar, eu ouvirei do céu e perdoarei o pecado de vocês. Deus está dizendo, eu já perdoei o teu pecado, salvação no passado, eu já perdoei o teu pecado no presente, do poder do pecado, mas estou disposto, caso você venha pecar, eu também vou te perdoar no futuro. Se você errar e se arrepender e voltar para mim, eu estou aqui de braços abertos para você. Já pensou? Salvação no passado, no presente e salvação no futuro. Não peque, mas se pecar, não entre em desespero. Porque Deus sabe que nós somos pó, como diz a Bíblia. Apesar de termos o novo nascimento. O nosso prazer é estar em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não perca essa conexão. Nós estamos vivendo com as nossas vias espirituais lotadas de tantas superstições, de tantas coisas que se ouve, que se vê, de participação em tudo. O mundo acelerado, como alguém fazendo gracejo estava falando, das pessoas reclamando de tempo. Fizeram micro-ondas, fizeram máquina de lavar, geladeira, fizeram tanta coisa para economizar o tempo. E o povo de hoje tem menos tempo do que o povo da época, que não tinha essas coisas para agilizar. Por quê? Cada vez que inventa uma máquina para economizar o tempo, a gente cria uma outra situação que depende de tempo. E aí o que acontece? Está com as nossas vias espirituais tão lotadas que não há tempo para incluir a nossa conexão com Deus. É mais ou menos assim, aquela internet que você tem na sua casa, que você dá a senha do Wi-Fi para todos os vizinhos, e daqui a pouco a sua conexão fica prejudicada, porque todo mundo está usando o mesmo aparelho de internet. A gente está distribuindo dessa mesma forma a nossa vida espiritual para tudo quanto é lado, mas a nossa conexão espiritual não pode ser dividida com ninguém. A nossa conexão espiritual é entre mim e Deus, entre Deus e a minha vida. Precisamos estar conectados com o Senhor. Esteja em Cristo. Não polua a sua vida espiritual. Não podemos poluir. Nós estamos confundindo tantas coisas, e aí a gente fica meio sucumbido, espremido. Aí a gente vai orar, a gente não consegue, porque vem tantas lembranças, preocupações, propósitos, inclusive até muitos sonhos, que são bons sonhar, mas até com sonho tem que tomar cuidado. Sonhar demais traz muita decepção, enfado, e não passa disso. Então tem limite, inclusive sonhar. Então nós precisamos estar ligado em Deus. Muitas coisas vem em nossa direção, querendo possuir a nossa vida. Quando um rapaz está querendo casar, ele fica assim, olha para um lado, olha para outro, aquela ali não, aquela ali talvez, aquela ali se fosse crente, aquela ali vou orar, aquela ali você se sente à vontade para ficar pensando no sentido geral, nas probabilidades, porque você não está comprometido com ninguém. Mas depois que casa, meu filho, sua conexão agora é só com a sua esposa. Aquela é bonita, mas a minha esposa é a mais bonita. Aquela ali, mas o que importa, eu estou com uma aliança. O meu negócio agora é só com ela. Não dá para eu ficar pensando em probabilidade.
unidade, porque eu e ela, ele e eu somos uma só carne até Cristo voltar, até um dos dois morrerem. Então, com Cristo, se você está em um noivado com Cristo, está ligado em Cristo, se está em Cristo, não dá para pensar em Buda, em Maomé, nem no Neymar, nem em Pelé, não dá. Você agora adora a Deus, Ele é o único Deus da sua vida. Os jovens estão animados. Então, agora o negócio. Eu estou em casa, estou no trabalho. Tem vezes que eu vou para cá, estou no trabalho assim, digo, quando eu chegar perto de casa, vou passar na casa do irmão, falando de tal, vou passar em tal lugar. Mas aí eu vou tomar tempo, digo, não, melhor mesmo é ir direto para casa. Eu tenho uma esposa que está esperando. Tem um cafezinho lá me esperando. Quando chegar lá, é ruim, né? Não sei os irmãos, mas quando eu vou para casa, que eu sei que vou chegar em casa e minha esposa não vai estar, não é a mesma coisa. Eu gosto de chegar em casa e encontrar minha esposa em casa, não é nada de machismo. É prazeroso encontrar minha esposa em casa, certo? E se você é marido, gostaria de encontrar a esposa em casa, cuidado com esse negócio aí. Então, você está ligado nela e ela em você, né, Abner? Abner vive babando, então, nós estamos ligados em Cristo, se é uma nova criatura. Tem tantas coisas ao redor, em derredor, assobiando, dizendo psiu para lá, psiu para cá. Mas ele fala, não importa. Quer me atrair, quer me distrair, mas eu estou olhando para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Foi Ele que me deu vida. Então, bem-aventurados sois por ter saído de casa hoje. Como diz nosso irmão Wellington, a gente percebeu que o culto no começo estava um pouco pesado. Alguém assim meio pesaroso. Quem será que está ganhando? E quando solta o foco, aí a pessoa não sabe se dá glória ou se dá gol. Não, deixa esse negócio para lá. Isso não vai te acrescentar em nada. Quem ganha, quem perde. Uma coisa eu sei, você vir para aqui, o reino de Deus ganhou e Satanás foi envergonhado, porque você diz, Jesus em primeiro lugar, Jesus em primeiro lugar. Termino aqui. Deus abençoe. Quem pode aplaudir, aplauda a palavra do Senhor Jesus. Aleluia. Graças a Deus, né, irmãos? Que boa essa palavra. Graças a Deus pelo servo do Senhor, que é sempre muito feliz em nos ministrar a palavra. Eu fico muito feliz de ouvir os irmãos dessa casa pregarem. Eu fico muito feliz em ouvir os nossos companheiros pregarem. E principalmente, irmãos, quando a palavra vem tão inspirada assim, viu? Graças a Deus por isso. Você que é nova criatura, irmãos, lembre-se sempre disso. O inimigo não fica feliz com as escolhas que você faz, que te edificam, que edificam a sua fé. A gente fala naturalmente, porque somos seres humanos também, somos brasileiros, e naturalmente, certamente, se todos estivessem num dia livre em casa, não tenha dúvida, todos nós estaríamos nos divertindo, né, compartilhando aí de momentos de alegria com os nossos compatriotas. Mas, amados, às vezes Deus sonda o nosso coração e Ele